lanchas, homens fortemente armados e um tiroteio numa praia paradisíaca do Caribe. Foi nesse contexto hollywoodiano que forças de segurança do governo da Venezuela descobriram que seria um plano para derrubar e assassinar o presidente Nicolás Maduro, o ex-cobrador de ônibus tornado sucessor por Hugo Chávez. Mas o fim não foi o de um filme americano típico. O confronto terminou com pelo menos 8 mercenários mortos e outros 13 presos pelo exército venezuelano. Assim que acabou, partidários e apoiadores de Maduro voltaram as atenções não só para os Estados Unidos, mas também para Juan Guaidó, principal adversário do chavismo e acusado de ser o mandante da tentativa de golpe. Guaidó negou o envolvimento e chamou o episódio de montagem, mas a história dele foi desmentida logo pelo principal assessor. Juan José Rendón admitiu em entrevista à CNN que participou do plano contra Maduro, assinando um contrato com a empresa que realizou o ataque. A empresa é a norte-americana Silvercorp, que pertence a um veterano de guerra. Ele se chama Jordan Goudreau e aparece neste vídeo ao lado do ex-capitão venezuelano Javier Nieto Quintero. Os dois anunciam que a operação armada tem destino o coração da capital Caracas, sede do Poder Executivo. Só que não deu certo. O fracasso da operação e a conexão de colaboradores próximos desmoralizaram ainda mais Guaidó, que parece ter chegado no ponto mais baixo de sua jornada como líder do antichavismo. Guaidó vive uma situação bizarra. Ele é reconhecido como presidente legítimo da Venezuela por cerca de 50 países, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia, a vizinha Colômbia e o Brasil. Mas não tem qualquer poder na prática. Uma semana depois da invasão que deu errado, Rendón e outros assessores abandonaram Guaidó. Do lado chavista, a interceptação foi muito celebrada e acabou sendo boa para a imagem de Maduro. A prisão dos mercenários uniu militares, fortaleceu o discurso do governo contra os Estados Unidos e, de quebra, acabou se tornando mais um exemplo do que tem sido a Venezuela nos últimos tempos. Apesar de todos os esforços da oposição e da fragilidade da situação interna do país, Maduro segue firme no poder. Nós vamos recapitular essa história, contando um pouco do que aconteceu desde que Guaidó surgiu como opção e como ele se desgastou até se tornar quase irrelevante politicamente. Em 10 de janeiro de 2019, no auge da crise econômica venezuelana, Maduro tomou posse para o seu segundo mandato como presidente, mas não era reconhecido pela oposição e pela maioria das lideranças da região e do mundo. Eis que 13 dias depois, um desconhecido engenheiro de 35 anos que tinha acabado de ser eleito presidente da Assembleia Nacional Legislativa sobe em um palanque e se proclama presidente da República de forma interina. Dizendo-se amparado pela Constituição, Juan Guaidó prometeu ser o líder encarregado e representar o país até que a Venezuela tivesse novas eleições. Dali em diante, o jovem deputado se tornou uma figura celebrada por quase todos os vizinhos e as principais democracias do Ocidente. Estava em Davos, na Suíça, quando o senhor apareceu e se declarou presidente. Teve o apoio imediato dos Estados Unidos, se trabalhou com Ivan Duque, da Colômbia, e também fomos no mesmo caminho. Claro que não por Maduro, que também não reconhecia as funções da própria Assembleia Nacional. O clima na Venezuela indicava que o chavismo estava com os dias contados. Empolgados, os críticos de Maduro foram às ruas comandados por Guaidó e pediam o fim do governo em uma série de protestos. Tinha até muito dinheiro garantido para uma eventual reconstrução e privatização do país. O dia da reviravolta pareceu ser o 30 de abril de 2019. Naquele dia, Guaidó fez sua investida mais ambiciosa contra Maduro. Levou a manifestação à frente de um quartel e garantiu ter apoio militar. Soa familiar? A coisa parecia tão séria que o levante marchou com soldados dissidentes e libertou o líder Leopoldo López, que desde 2014 cumpria a pena de 13 anos em prisão domiciliar sob acusação de conspirar contra o governo. Mas, passado um ano daquele dia em que tudo parecia a ponto de mudar na Venezuela, tudo continua exatamente igual. Guaidó caiu no ostracismo e nunca mais teve forças para fazer algo parecido. Ao contrário, a desastrada invasão do início deste mês foi o mais próximo que os aliados de Guaidó chegaram de ameaçar Maduro desde então. E, na verdade, não chegaram nem perto de Caracas ou de assustar o sucessor de Hugo Chávez. Mas o que de fato minou Guaidó até fazer dele uma liderança esquecida? Ver seus assessores confessando participação na invasão desastrada de 3 de maio fortalece Maduro, mas não é necessariamente a pá de cal em Guaidó. O deputado já tinha perdido respaldo em Washington em setembro do ano passado, quando Trump demitiu John Bolton do cargo de Conselheiro de Segurança Nacional. We're talking to our colleagues in Europe and elsewhere to demonstrate widespread political support for the interim presidency, and we're moving to do everything we can to strengthen this new legitimate representative government. Bolton era um dos principais aliados de Guaidó. Chegou a dizer que para alcançar o objetivo de derrubar Maduro, todas as opções estavam sobre a mesa. Uma frase que foi interpretada como abertura, inclusive, a uma intervenção armada na Venezuela.
Is there any circumstance under which American forces would get involved? Look, the president has made it very clear on this matter that all options are on the table. Cada vez menos lembrado pelos republicanos em Washington, Guaidó também se viu rodeado por problemas em sua cúpula parlamentar. Em dezembro, o portal venezuelano Armando Info revelou uma lista de parlamentares do governo e da oposição suspeitos de participarem de um esquema de superfaturamento na venda de alimentos que também envolvia empresários colombianos. O caso das maletas verdes se tornou um escândalo que envolveu pelo menos 9 políticos próximos de Guaidó. Segundo Humberto Calderón Berti, o embaixador que representava o governo autoproclamado na Colômbia, até mesmo a missão humanitária de ajuda, aquela que ganhou as manchetes em fevereiro de 2019, foi alvo de corrupção. Calderón e outros políticos foram afastados por Guaidó, que prometeu investigações. Mas a mancha da corrupção fez muitos na Venezuela se desiludirem com a oposição, que prometia fazer diferente dos chavistas. E Guaidó não se ajudou. No final do ano, foi fotografado ao lado de traficantes colombianos na fronteira entre os dois países. Segundo ele, várias pessoas pediram fotos e não era possível saber quem eles eram. Mas a gafe foi um prato cheio para o governo Maduro. Os chavistas usaram as imagens para atacar Guaidó e o governo do colombiano Iván Duque, um fiel aliado da oposição venezuelana. Em 2020, não demorou muito para Guaidó sofrer sua primeira derrota, e veio justamente no seu berço político, a Assembleia Nacional. No dia 5 de janeiro, em mais um episódio bizarro da política venezuelana, parlamentares votaram para eleger o novo presidente da casa, numa sessão caótica e contestada. Juan Guaidó teve entrada barrada na votação. Ele tentou pular os muros da Assembleia e foi impedido pela polícia. E o eleito naquele dia foi Luiz Parra, um ex-membro da oposição, denunciado no caso das maletas verdes e que agora tinha se tornado um improvável aliado do governo Maduro, pois também queria enfraquecer Guaidó. Hoje, ninguém reconhece ninguém. Guaidó diz que o processo foi um golpe e não pode ser considerado, enquanto Parra afirma ser o legítimo líder da casa. Na prática, isso não faz tanta diferença assim. A Assembleia Venezuelana não tem mais poder real há alguns anos. Isso porque em 2017, após perder o controle do legislativo para a oposição, Maduro deu um golpe e criou outra Assembleia, que chamou de Assembleia Constituinte, e essa inteiramente dominada pelos seus aliados. Mas tirar Guaidó da presidência da antiga Assembleia tinha sim um efeito simbólico, já que esse é o cargo que justificou sua autoproclamação como presidente encarregado do país. E como é que fica o Guaidó nessa história agora? Autoproclamado presidente interino e também autoproclamado presidente do Congresso neste momento, Guaidó teve seu protagonismo reduzido, até mesmo nos planos dos Estados Unidos para uma futura Venezuela sem Maduro. Segundo o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, o plano atual de Washington envolveria um conselho independente, já que os republicanos não apoiam nenhum partido em particular, mas sim uma transição que envolva o fim do chavismo. E esse conselho teria 5 nomes, e Guaidó, no máximo, seria apenas um deles. No fim, mesmo que Guaidó nem esteja envolvido na invasão marítima que deu errado, seu futuro já parece selado, e não muito promissor. Inapto, o líder da oposição acabou se tornando uma figura interessante para os planos de Maduro. Em vez de simplesmente prendê-lo, o chavista explora a perda de protagonismo do rival, que passou a ser um exemplo vivo do que o discurso do governo visa combater. Guaidó surgiu, no ano passado, como uma figura destinada a destronar o chavismo após 20 anos no poder. Mas o encanto passou. Ele caiu num limbo, e não parece que vai sair de lá tão cedo, assim como a Venezuela.